Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Muito boa tarde a você que acompanha as redes sociais do sindicato. Agora sim, tivemos alguns problemas técnicos e agora, às 18h23, nós iniciamos mais uma edição do programa Em Movimento. Eu sou Rodrigo Correia e estarei com você e os nossos convidados por uma hora para conversarmos sempre sobre assuntos que mexem com a vida dos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, depende da sua participação. Envie aqui no campo de comentários do Facebook a sua pergunta, a sua contribuição, enfim, a sua opinião. O nosso programa é aberto à sua participação. E mais que aberto, é fundamental que você participe para fomentar esse debate. Nós estamos hoje, tivemos um problema técnico aqui, apenas no Facebook, agora sim com a imagem, tivemos um problema no Facebook, na transmissão, mas agora nós conseguimos reativá-la e nós vamos hoje abordar o seguinte tema. Nós vamos falar sobre a campanha de PLR nas fábricas metalúrgicas da região. E para falar sobre esse tema, nós novamente vamos reunir trabalhadores da base que vão dar o seu testemunho. Entre eles, o companheiro Amadeus Domingues, ele que é ativista sindical na Gerdau. Também contaremos com a participação de Arthur Cesário dos Santos, cipeiro na Prolinde. Outro companheiro que irá participar do nosso debate é o Valdir dos Santos, ativista sindical na Eaton. Também contaremos com a presença e participação do vice-presidente do nosso sindicato, Renato Almeida. Bom, vamos tentar então fazer conexão para o nosso primeiro boa noite, ver se o pessoal consegue nos ouvir. Já está na tela de vocês aí os companheiros que vão participar do debate de hoje. Ao lado esquerdo superior, o companheiro Arthur Cesário dos Santos, ele que é cipeiro na Prolinde, inicialmente para ver se está tudo bem com o áudio. Arthur, tudo bem? Boa noite, me ouve? O Arthur está me ouvindo? Pode falar, liberar o microfone. Parece que não está ouvindo. O Amadeus, está ouvindo aí? Boa noite a todos e todas. Estou ouvindo, está tudo certo aqui. Perfeito. Também o companheiro Valdir dos Santos, que é ativista na Eaton. Tudo bem, Valdir? Está me ouvindo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Perfeitamente. Perfeito. Agora acho que o Arthur está com o microfone liberado. Tudo bem, Arthur? Boa noite. Boa noite a todos, companheiros. E temos aqui... Muito boa noite, meu amigo Arthur. E também temos aqui a participação que está aí do lado esquerdo inferior, o vice-presidente do sindicato, Renato Almeida. Tudo bem, Renato? Me escuta bem? Boa noite, Rodrigo. Escuto perfeitamente. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Arthur. Boa noite, Valdir. É um prazer estar com vocês aqui, também com a galera de casa, pelo Facebook do sindicato, mais um programa Em Movimento. Esperamos aqui fazer um ótimo debate sobre o tema da nossa participação de lucro e resultado 2020. É isso, pessoal, já está, então o nosso time já está apresentado. Deixa eu só mudar aqui a configuração da tela, para você conseguir ver na tela cheia quem vai falar de cada vez. Pronto. E eu queria iniciar esse programa com o vice-presidente do sindicato, Renato Almeida, dando um panorama geral, porque o tema de hoje é justamente a campanha de PLR nas fábricas da região. Eu gostaria que você, Renato, desse a quem nos assiste, a quem nos acompanha, e já temos uma boa audiência. Agradeço a você e peço que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Renato, então, queria que você inicialmente nos desse um panorama de como está a campanha de PLR 2020.
Pois bem, Rodrigo, nós, obviamente que vamos entrar numa campanha de PLR num momento muito atípico, né? Visto que existe uma pandemia que, infelizmente e tristemente, tem ceifado a vida de milhares de brasileiros, né? E também causou um momento muito difícil para os trabalhadores, até porque, junto com a crise sanitária, tem a crise econômica que se avizinha, que está aí, é fato notório e expresso, né? Então, nós chegamos a fechar algumas campanhas de PLR de acordos mais longos, né, que eu vou citar daqui a pouco, e também mesmo durante esse período de pandemia, boa parte das fábricas metalúrgicas aqui da nossa base não pararam, né, continuaram trabalhando. Eu me lembro muito bem quando teve o decreto do governador, os primeiros, lá no mês de março, né, que era somente funcionar atividades essenciais, e a categoria metalúrgica, né, algumas são essenciais, outras não, mas assim, não parou, né, inclusive o sindicato chegou a decretar greve geral naquele momento. Então, na nossa opinião, não há desculpa para os patrões, nesse momento, de não conceder a PLR para a categoria metalúrgica. Então, nesse sentido, nós protocolamos, desde semana passada, pedidos de reuniões com todas as empresas que nós representamos aqui na nossa base, e iniciamos um processo de mobilização. Para você ter ideia, acordos já firmados que nós temos aqui. Temos acordo com a General Motors, né, que já adiantou uma parcela de R$ 7.500 da primeira parcela, numa totalidade de R$ 13.100. A Johnson Controy Hitachi também já teve negociação, chegou a uma parcela de R$ 9.800, juntamente com abono. A Elgin, recentemente, decretou greve, aviso de greve, né, e a empresa concedeu, depois de muita luta dos trabalhadores da Elgin. Está de parabéns o diretor Marquinhos, o pessoal da diretoria do sindicato da Zona Leste, também conseguiram um prêmio de R$ 7.500, a Ericsson R$ 7.000, a Gerdau, depois o Amadeus pode falar, parece que já chegou também a um acordo. A BAL, em Jacareí, com a empresa de latas, chegou a um acordo também, que pode chegar a 2 salários nominais. Então, está tendo muita negociação nesse momento. O sindicato, mesmo com toda a pandemia, tomando todos os cuidados para evitar aglomeração, está na porta das fábricas, porque neste momento, quem está sendo prejudicado é os trabalhadores. Então, na região de Caçapava, eu particularmente estive a semana inteira lá em Caçapava, estou em negociação com a empresa MWL, que faz rodas e eixos de trem. A MWL agora foi comprada por um grupo chinês, que tem bastante dificuldade de negociar por não entender a nossa legislação e também por ter uma cultura de exploração da mão de obra. Na Bluetech vai ter negociação agora no dia 8, que é a empresa de celulares que fabrica para a LG. A Domex hoje teve assembleia, as companheiras fizeram assembleia lá, também tem reunião na segunda-feira, na quarta-feira tem empresa 3C, então tudo isso em Caçapava, né? Também vai ter reunião com a empresa Metinjo, agora no dia 2, a Prolind, né, depois o companheiro Arthur pode falar com mais propriedade, porque trabalha na fábrica, parece que tem um aviso de greve votado, os trabalhadores fizeram assembleia. Na Panasonic tem uma reunião na segunda-feira, e na Ardag também, uma fábrica de latas, vai ter uma assembleia virtual na segunda-feira, né? Os trabalhadores vão votar uma proposta lá de 3 salários nominais na empresa Ardag. Então o sindicato agora girou toda a máquina, vamos esquentar a chapa para fazer uma boa campanha dos metalúrgicos de PLR 2020. Perfeito, obrigado, Renato. Quero saudar aqui os companheiros e companheiras que mandam aqui o seu recado em nossas redes sociais. Nós estamos hoje por um problema apenas no ar no Facebook, não estamos nem no YouTube e nem no Instagram por conta de problemas técnicos que rolaram aqui, mas quero saudar aqui quem está acompanhando e comentando no Facebook. Deixa eu ver. Está aqui o Valdir Gladys dos Santos. Opa, estamos aqui para prestigiar mais um programa em movimento. Também o Marco Antônio, companheiro diretor na Gerdau. Campanha de PLR da nossa categoria e região. Boa tarde, Rodrigo e companhia. Boa tarde a você e a todo mundo. Presente, Dantas Sobrinho, parabéns, muito bom. Dantas também é dirigente do nosso sindicato. Muito bom programa e com a participação dos ativistas de luta fica mais completo o debate. Linha de frente nas fábricas, Valdir, Amadeus
e Arthur. E aos poucos nós vamos falando de mais comentários e eu quero que você participe para que nós possamos fazer esse debate acontecer. E o tema de hoje, eu repito, é a campanha de PLR nas fábricas da região. O vice-presidente Renato já fez aí uma explanação inicial dizendo como que está na categoria essa campanha como um todo, momento importante sempre no primeiro semestre e mesmo com a pandemia, o sindicato que é sempre de luta não vai deixar essa mobilização de lado. E eu quero começar falando com o Valdir. Valdir, já pode liberar seu microfone, se preparar para você nos contar um pouco de como está o Valdir dos Santos, ele que é ativista sindical na Eaton. E eu quero que o Valdir, então, comece a dizer um pouco de como que está a mobilização na Eaton. Valdir. Rodrigo, é o seguinte, a Eaton, ontem, ela encerrou as inscrições para a comissão da PPR. Hoje, o RH me ligou pela manhã, me informando que houve mais pessoas inscritas, e que a partir de amanhã estariam tomando providências para poder definir como seria feita a votação para escolher o membro da comissão. Né? Então temos esse ponto ainda em aberto, porque ainda não fechou a comissão ainda. Estamos aguardando a votação, tem que definir quando vai ser a votação. Certo? Estamos nesse pé ainda, né? Está em aberta. Tá, então ainda pelo que eu entendi, a comissão ela ainda não foi formada, correto? Sim. E vocês estão aguardando, e o que na fábrica o pessoal diz, qual que é a expectativa, quanto foi nos anos anteriores? Queria que você contasse um pouco para quem nos acompanha. A Eaton, historicamente, ela vem de uma política de achatamento da nossa PLR. Anos a anos ela vem tentando achatar o mínimo, o máximo possível, tentando, aquela briga, aquela constante, ela tenta jogar sujo por qualquer maneira, né? Ela se abdica de situações que pode levar para frente, mas ela não deixa. Ela faz reuniões quando tem discussão de PLR, ela faz reuniões com os trabalhadores, supervisores, faz reunião, faz assédio com os trabalhadores, ameaça os trabalhadores para não ficar na portaria, que não pode pagar mais que aquilo ali, que vai fechar a fábrica, não sei o quê. Aquela ladainha todo ano, aquele jogo de mentiras, aquele jogo de enganação com os trabalhadores todo ano. E a gente está na fábrica há muitos anos, estou aí há 25 anos, e eu posso afirmar para você com tranquilidade, a gente puxar outros 2 anos, a fábrica investiu milhões e milhões em reforma predial e reforma de equipamentos. E agora está numa nova linha na fábrica. Ou seja, ela só não tem dinheiro para dar para o trabalhador. Quando chega nós discutir uma PPR, discutir um aumento salarial no final do ano, pronto, aí o cofre está negativo, a empresa está no vermelho, está difícil, o quê? Então, esse ano a gente vai ter uma luta muito dura, muito difícil, porque ela vai querer usar esse argumento da pandemia para tentar achatar ainda mais a PPR dos trabalhadores da Eaton. Ela se faz 2 argumentos. Primeiro, ela fala que está crítico, que não tem condição, que está difícil. Ela se aproveita de outra situação. Quando ela chega, ela estipula um valor baixo, ela sabendo que 80% dos funcionários da Eaton estão no vermelho, cheque especial no banco, 80% estão no cheque especial, já estão endividados. Ela chega e pensa, fala assim, se a comissão assinar em 2 dias, está na conta. Aí o que acontece? Como o pessoal está apavorado por causa de dinheiro, está no cheque especial, está devendo pra caramba, o pessoal começa a ser presente na comissão. Então ela usa desse argumento. Então tem que começar a trabalhar para a gente reverter essa situação. A gente vai tentar, caso eu consiga passar na comissão de abertura, trabalhar para que a gente consiga reverter que se a gente ficar pegando a migalha que a empresa dá todo ano, a gente vai continuar sempre no vermelho. Não vai sair da situação nunca. A gente tem que começar a criar um time de luta. Estou com uma expectativa muito boa, porque atualmente tem trocado muitas pessoas antigas da fábrica, e tem um pessoal muito jovem na fábrica, o pessoal jovem não é muito de aceitar pressão por parte dos supervisores, então isso pode ser muito benéfico para nós esse ano. Ah, perfeito. Então a força da juventude aí para
fortalecer a mobilização pela PLR 2020. Obrigado, viu, Valdir? Agora eu quero falar um pouco com o Valdir, que é ativista sindical na Eaton, e agora, que aqui fica na região sul de São José dos Campos, bem atrás aqui de casa, inclusive. Eu moro no Parque Industrial e é bom ressaltar que esse programa está sendo feito, cada um na sua casa, respeitando aí o isolamento nesse momento grave de pandemia que o Brasil enfrenta. Agora eu queria, de uma empresa da Zona Sul, que é a Eaton, passar para outra empresa, que é a Gerdau, e para isso eu quero falar com o Amadeus Domingues, que deve estar já nos ouvindo. Amadeus, queria que você também, assim como o Valdir fez, relatasse um pouco dessa luta pela PLR na sua empresa, na Gerdau. Boa noite a todos e todas, né? Eu trabalho na Gerdau fazem 7 anos, fazem 4 anos praticamente que eu venho como ativista sindical, né? Aprendendo muito com o sindicato, trabalhando muito, né? Nós temos na empresa, na Gerdau, uma comissão de trabalhadores, né? Que, no caso, é o diretor sindical Marcão, eu, né? Amadeus, temos também o Heroildes, o Ricardo e o Serginho. Então, assim, a gente está sempre lá, né? A gente trabalha em algumas áreas lá diferentes, então a gente faz o máximo lá para conscientizar os trabalhadores, né? Quanto à PLR, o que acontece? Esse ano, no início de junho, né, nós tivemos uma votação, que é para manter ou não, né, para aceitar ou não o plano de metas que a empresa impõe, né, coloca lá à disposição dos trabalhadores, que é o incentivo, né, financeiro, né, que seria, no caso, uma PLR. Só que na Gerdau, como que funciona? É nominal ao salário, né, e nós sabemos a visão que o sindicato tem, né, todos nós, principalmente, a maioria dos trabalhadores já deu essa resposta também, né, para nós todos, que são a favor da questão da participação de lucro igualitária, né, não de acordo sobre o salário, porque lá tem uma divisão muito grande, assim, vamos dizer assim, tem uma diferença muito grande de salários lá na empresa. Uns recebem 1.000 e pouco, outros recebem mais de 6 mil reais, então, assim, a empresa, ela gosta desse tipo de coisa, porque ela mantém os trabalhadores divididos. Então, o que a gente mais procura fazer lá dentro da empresa? Unir os trabalhadores, né, e de uma forma consciente, né, e é muito difícil, sabe, porque a empresa está sempre agindo, né, nas más intenções. Tanto é que esse ano ela conseguiu o que queria, né? Conseguiu, mudando um pouquinho, né, da PLR, ela conseguiu suspender o contrato da metade, praticamente, dos trabalhadores. Aí agora ela conseguiu também a questão da votação a favor, né, de manter esse plano metas. E assim, tem vários itens, né, que não são transparentes. Então, assim, fica complicado a gente... como é que eu posso dizer assim, ver qual realmente é o lucro, como que é a divisão, por causa dessa questão de salários. E além disso, existe um processo, né, jurídico em questão a RAIS. O Renato sabe o que é a RAIS no caso, né, eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Relação Anual de Informações Sociais. Então, assim, quando a gente tem a RAIS, o sindicato tem acesso à RAIS, a gente consegue ver quanto é o salário do trabalhador, entendeu? Assim, a gente consegue, ao menos, fazer um cálculo de quanto poderia ser, né, a divisão de lucros. Então, assim, a gente precisa, primeiramente, lutar para ter uma PLR igualitária, né? Para acabar essa divisão de o cara que recebe bem se mantém, porque é muito injusto, né? Se o plano metas pode chegar se cumprir, porque assim, o plano metas ele é dividido em 3 itens, né? A meta mínima, planejada e desafio. Se essa célula, né, porque lá também a divisão de células é bem grande, são várias células e vários indicadores, aí fica mais difícil ainda da gente controlar, entendeu? Não só nossa comissão, mas também todos os trabalhadores. Se a gente alcança o desafio, a gente pode chegar a 2,5 salários. Então imagina comigo, se o cara tem um salário, o operador tem um salário de 10 mil, não, um salário de 5 mil, ele vai receber no ano, tipo assim, se ele alcançar a meta planejada, ele vai alcançar 10 mil.
né? Agora, o outro trabalhador que recebe 2 mil, ele vai receber no máximo 4 mil. Então, não é essa visão que nós temos, né? Diante da PLR. A gente acredita que tem que ser divisão igual, né? Do lucro, né? Se é 5 mil, vai ser 5 mil para todo mundo igual, porque eu acho que um depende do trabalho do outro. Então, assim, essa é a conscientização que a gente vem trabalhando nesses anos. É muito difícil, porque a empresa também, ela ataca muito, principalmente quem é ativista, né? Então, assim, eu estou na segunda CIPA, por isso a gente acaba se mantendo. Exatamente. Então, ela ataca principalmente quem é ativista, né? Quem está ali explicando para os trabalhadores como que funciona, né? Então, essa é a nossa luta. Ô, Amadeus, então, pelo que eu entendi aí do seu relato, ao que parece é um sistema muito complicado que a empresa adota para pagar essa PLR, né? E muitos dados ficam muito difíceis de vocês conseguirem analisar. E, além disso, a empresa é muito repressora e ela não paga em partes iguais. É uma PLR que é paga proporcional ao salário. Então, quem ganha mais vai ganhar um valor muito maior e quem está no chão de fábrica, está ralando, vai receber muito menos. É isso mesmo? Exatamente. E o mais injusto ainda é que existem 2 planos de PLR na empresa. Tem o plano Metas e tem o plano My Goals. Ou seja, se o trabalhador ele é analista ou um cargo acima, ele recebe por pontuação. Então, assim, o supervisor, ele chega a receber, né, pelo que a gente escuta, né, rádio peão, vamos dizer assim, ele chega a receber 50 mil anualmente. E o gerência, mais ainda, entendeu? Então, assim, a nossa luta, igual, mudar essa diferenciação, né, de divisão de lucros, né, que é o principal, e também incluir, principalmente, a chefia direta, né, nessa remuneração variada. Por quê? Como o cara ele recebe muito bem, então ele, vamos dizer assim, que ele bate com o chicote mais ainda nos funcionários, entendeu? Nos trabalhadores. Então, assim, eu posso dizer assim para vocês que a repressão é muito grande mesmo. As pessoas têm medo, né? É até difícil falar, porque, assim, quando tem alguma assembleia ou qualquer coisa do tipo, principalmente se houver uma greve, todos os trabalhadores lá fora, lá, na hora de votar, todos erguem a mão. É unânime a resposta. Mas daí o que acontece? Os chefes, né, os chefes diretos, os gerentes, eles começam a ligar para os trabalhadores, entendeu? E daí as pessoas ficam coagidas, eles acabam entrando forçadamente, entendeu? Passando por bloqueio policial e tudo mais. Então, assim, a gente tem que entender e se conscientizar, principalmente, que o governo não está do nosso lado. Esse governo de Bolsonaro, Mourão e companhia. Eles não estão do lado dos trabalhadores. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência política, né? Porque é muito complexo, mas a gente tem que ter também essa consciência política. Perfeito. Amadeus aí, Amadeus Domingues, da Gerdau, relatando aí como que funciona essa repressão da empresa também aqui na Zona Sul de São José dos Campos, no bairro Chácaras Reunidas, localizada. Eu quero, antes de passar da Zona Sul de São José para a Zona Leste, para entendermos um pouco de como está a mobilização na empresa Prolinde, onde o Arthur Cesário dos Santos, que é cipeiro lá, vai nos relatar. Mas um pouquinho antes, eu quero ler alguns comentários aqui. Cristiano Souza, muito bem, Amadeus, muito bom esclarecimento. Aqui o Eduardo Gabriel, que esteve conosco no último programa, o Bob, também aqui, para cima da Gerdau, não respeita a organização dos trabalhadores, grande Amadeus. Jairo Venâncio dizendo, não podemos deixar a patronal usar a pandemia como justificativa para precarizar o trabalhador. É bom lembrar os empresários que sempre dão as caras nos comentários que os valores pagos aos trabalhadores via PLR com a atuação do sindicato movimentam a economia da região. É isso, a PLR que o sindicato luta, que os trabalhadores se mobilizam, acaba se revertendo para movimentar a economia da região e o sindicato sempre com essa linha atuando fortemente. Presidente Weller Gonçalves, na Gerdau temos ótimo grupo de fábrica com valorosos companheiros. Liduína Bastos, é isso aí, para cima deles sem dó, a patronal não tem coração. Deixa eu ver mais um comentário aqui, deixa eu subir. Boa noite, companheiros. Prolinde e Movement, a assembleia de hoje foi muito boa,
trabalhadores mostrando que tem atitude. E pegando esse gancho do Lucas Francelino, falando da assembleia que aconteceu hoje na Prolinde, eu gostaria então de chamar a participação do Arthur Cesário para que pudesse relatar um pouco de como está a mobilização na Prolinde. Contigo, Arthur. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Gostaria de começar aqui com o PLR lá em 2016. Quando de lá para cá, quando em 2016 estouramos uma greve histórica, uma greve vitoriosa, que retiramos as metas da PLR de uma vez por todas. De lá para cá nunca mais teve metas na nossa PLR. Né? E de lá para cá também, todo ano a PLR aumentando, nunca teve mais recuo de PLR. PLR de 2020, como todos sabem, é um momento atípico, né? Iniciamos a PLR desse ano com a eleição da comissão, no começo do mês de março. Foi eleita a comissão, né? Formada por mim, o companheiro Alan, o Alan, que é um companheiro aí que entrou não há muito tempo como ativista sindical, um companheiro que foi reintegrado pelo departamento jurídico do sindicato, foi mandado embora da empresa de forma arbitrária, está com nós na luta, e a companheira Alessandra, que representa os trabalhadores do setor administrativo. Né? Formamos a comissão, preparamos a ata, e enviamos para o sindicato poder estar notificando a Prolinde para que aí sim podemos começar a negociar a PLR. Porém, com o aumento dos casos da Covid, tivemos que paralisar o processo de negociação da PLR, porque naquele momento tínhamos em mente que a vida do trabalhador é mais importante que qualquer luta política ou qualquer luta econômica que pode existir. Então, foi freado, né, a negociação de PLR, voltamos toda a luta pela vida do trabalhador, e no começo desse mês, voltamos, e em nenhum momento da pandemia a empresa parou de rodar um momento sequer. Né? Teve redução de turno, sim, mas em nenhum momento, ao contrário de muitas empresas que não faturou um centavo, ela em nenhum momento deixou de faturar. Aí no começo desse mês, voltamos a tratar o tema de PLR, onde a empresa marcou uma primeira reunião, que foi na terça-feira passada, né? Apresentamos nossa proposta de PLR, uma proposta de R$6 mil, né? Chamaram nós de louco, falaram que nós estávamos loucos, né? Essa é a verdade, que a empresa, nós já sabíamos que ia utilizar a pandemia para querer empurrar a goela abaixo do trabalhador, uma PLR rebaixada, né? E pedimos para a empresa que ela tinha a oferecer para nós também, né? Só ela estava querendo ouvir, até então não tinha apresentado nada para nós. A empresa apresentou uma proposta muito abaixo do que nós estávamos esperando, muito abaixo do que foi dado. E esse ano a empresa ofereceu uma PLR de 2 mil. E junto com a PLR um pacotinho da maldade, querendo incluir day off, né? Querendo já negociar campanha salarial sem aumento real, né? Então, rejeitamos em mesa a proposta, entendíamos que não era vontade do trabalhador, rejeitamos em mesa, e a empresa mesmo assim falou que nós tínhamos que levar para votação, que tinha que ver a vontade do trabalhador, se ele aceitava ou não. E até o primeiro momento nós não ia nem perder tempo em levar uma proposta dessa para votação, porque nós sabíamos que ia ser rejeitado. Só que como a empresa não se manifestou mais em nada, hoje pela manhã, combinamos ontem, né, junto com o sindicato, junto com a comissão, combinamos hoje pela manhã começar a votação, via urna, né, via voto secreto, né, a empresa nem esperava que faríamos a votação hoje, né, chamamos, conversamos, dialogamos com o trabalhador, percebemos no clima que o trabalhador estava disposto a não aceitar essa PLR totalmente rebaixada, uma PLR que nós pegamos lá em 2015, esse valor de PLR, entendeu? E na época produzia até menos do que está produzindo hoje, né? Começamos a votação, polícia chamou polícia, a Prolinde chamou polícia como sempre, né? Porque eu não sei que em movimento trabalhador tem que chegar a polícia, né? Mas, enfim, todos já conhecem como funciona o sistema, aqui o sistema serve, né? Fizemos a votação de forma
tranquila com os trabalhadores, chamando os trabalhadores para rejeitar a proposta. O primeiro turno administrativo votou, ampla maioria rejeitou a proposta, teve só apenas 5 votos favoráveis para a empresa, 6 votos favoráveis à empresa, tivemos 79 votos contra a empresa e algumas abstenções. O companheiro Cristiano, que é o diretor sindicato, que representa nós, a Prolind, representa também a Zona Leste, foi até um setor, uma empresa da Prolind, lá do Chakras, que também é tudo amarrado PLR, e num ato antissindical a empresa simplesmente não deixou os trabalhadores para sair para poder estar votando, né? A empresa, acho que estava muito sentida com o BAC, não achava que ia ser uma diferença tão grande de votação, e simplesmente não deixou o trabalhador lá sair para votar, né? Um ato antissindical, é até feio fazer isso, né? Uma covardia com o trabalhador, não poder votar, e a empresa que pediu para nós fazer a votação, chegou na hora e não liberou o trabalhador do Chakras reunido a votar, né? Aí, o Cristiano, junto comigo, que fizemos a votação do segundo turno administrativo, que entra por volta das 15 horas, também mais ou menos umas 20 pessoas, teve 19 rejeição e só um voto favorável à empresa, né? E junto com tudo isso, foi votado aviso de greve. Tem um aviso de greve instalado hoje na Prolind, né? E a empresa já, se na parar, a coisa fica feia, né? O trabalhador mostra força realmente quando para as máquinas, né? Então, tem um aviso de greve instalado. Sabíamos que a empresa ia utilizar da pandemia, por isso que fomos preparados, né, para contra-argumentar, né? Porque o trabalhador, não é justo o trabalhador carregar mais esse fardo nas costas, jogar mais essa conta para as costas do trabalhador. Já não chega os ataques do governo, todos os incentivos que o governo está dando para as empresas está atacando os trabalhadores, e de forma alguma o trabalhador poderia aceitar uma proposta PLR rebaixada igual essa, né? Então, perfeito. Hoje tem um aviso de greve instalado na Prolind, temos uma próxima reunião na próxima terça-feira, às 14h30 da tarde, e gostaria de agradecer, parabenizar todos os trabalhadores que mostraram a força, mostraram que a união dos trabalhadores é tudo, onde tem luta, há conquista, e onde não tem luta, o trabalhador fica chupando o dedo. Perfeito, obrigado, viu, Arthur, pela sua participação. A sua imagem ficou um pouco congelada. Depois você vê aí se a sua internet aí tá no esquema, pode ser que esteja meio longe do roteador, se puder mudar de local, porque deu uma frisada aí, você ficou congelado, mas conseguimos ouvir você claramente. Arthur Cesário dos Santos, cipeiro na Prolind, relatando um pouco da mobilização na empresa, ela que está tentando reduzir em mais da metade o valor da PLR em relação ao que foi pago no ano passado. Mas eu quero voltar a falar com o vice-presidente do sindicato, Renato Almeida, porque, Renato, evidentemente que a PLR é um dinheiro, é um valor que o trabalhador conta, porque precisa ter contas para pagar, tem uma série de obrigações, e a PLR certamente é um valor que sempre acaba entrando para auxiliar na renda do trabalhador, né? E sempre tem essa negociação, o sindicato sempre na luta por esse direito. Inclusive é um direito que consta na Constituição Federal, está no artigo 7º, inciso 11 da Constituição, e depois foi regulamentada pela Lei 10.111 de 2000. Então a PLR é uma lei. Mas, Renato, o que muitos não sabem é que a própria PLR ela embute algumas armadilhas. E eu queria que você agora falasse para quem nos acompanha um pouco desses truques que a patronal costuma utilizar por meio da PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Primeiro, parabenizar os companheiros da Prolind por ter rejeitado a proposta absurda que a empresa fez e também ter votado o aviso de greve. Então, receba toda a minha solidariedade, nós vamos estar na porta da fábrica defendendo aí o direito dos trabalhadores da Prolind. Também gostaria de mandar um abraço para as companheiras da Bluetech. Nós tivemos lá essa semana, e as companheiras estão acompanhando aqui ao vivo, e tem negociação no dia 8, nós vamos para cima. Pois bem, Rodrigo, como você disse, a PLR ela é constitucional, né? Mas do ponto de vista do sindicato, no último período, boa parte dos patrões vem desvirtuando o que é a PLR. Então, entendemos que PLR é participação de lucros ou resultados.
Agora, pelo o que os companheiros disseram, o próprio Amadeus, do que a Gerdau pratica, do que a Eaton pratica, como o companheiro Valdir falou, eles tentam colocar metas, ou seja, quer que o trabalhador faça algo a mais, dê um plus, assim. Então, do nosso ponto de vista, a PLR hoje, algumas empresas, é um fardo para o trabalhador. Além de ser uma remuneração variável. Então, cada ano, eles vêm com alguma coisa mudando. Por isso, nesse sentido, os trabalhadores têm que ir à luta. O sindicato defende, sim, PLR sem meta nenhuma. E algumas empresas a gente conseguiu. Agora, boa parte você não consegue. E o problema das metas é isso. Porque você amarra o trabalhador, né, nessas metas, eles fazem pressão, quer que o trabalhador produza muito mais. Então, ela está desvirtuada. Por isso, o sindicato defende uma PLR de participação de lucro, de fato. Pegar o lucro da empresa, colocar o livro caixa e ver quanto que a empresa faturou naquele ano e o trabalhador pegar uma parte, que isso que diz a Constituição. Então, é um debate conceitual, que não é fácil fazer. Como o Valdir disse, hoje o trabalhador, boa parte, tem um salário totalmente arrochado. E assim, como vai protelando o processo de negociação, muitas vezes os trabalhadores aceitam a PLR sabendo que ali a empresa lucrou muito, teve muito lucro naquele ano, produziu, bombou, trabalhou de domingo a domingo e paga um prêmio rebaixado porque o trabalhador está no vermelho. Então, assim, é um problema hoje a forma que os patrões se aproveitam desse momento para desvirtuar e querer jogar cada vez mais trabalho nas costas do trabalhador, atrelando ele metas, e os companheiros depois podem intervir nesse sentido. A maioria dessas metas, dessas negociações, os trabalhadores não têm nenhum controle. Vou repetir. A maioria dessas metas que os patrões colocam nas mesas de negociações, os trabalhadores não têm nenhum controle. Vou citar um exemplo aqui. Eu estou em processo de negociação lá em Caçapava, na empresa MWL. É um grupo chinês agora que comprou a empresa, era de um grupo alemão, que também tinha uma relação muito conflituosa. Os alemães não tratavam a gente aqui como tratam os alemães lá, né? Eles vêm para cá para explorar, né? Eles vão na periferia do capitalismo para sugar o trabalhador brasileiro, o sul-americano, e para mandar dinheiro para suas matrizes. É assim que funciona o sistema capitalista. E agora, essa empresa chinesa está querendo o quê? Colocar no processo de PLR, olha o absurdo, insumos. Ou seja, o cara que trabalha no torno, na fresa, trabalha com solda, se ele gastar eletrodo, vai cair na PLR dele. Então, na nossa concepção é o seguinte: quanto mais o trabalhador produzir e mais gastar insumos, ele vai receber menos. Como eu disse, como eles estão desvirtuando esse processo de negociação das participações de lucro e resultado. Então, nesse sentido, o sindicato aqui defende e vai sempre defender participação de lucro e resultado sem meta nenhuma. Então, essa é a nossa batalha e pode ter certeza que a categoria vai reagir, como está reagindo, como eu citei aqui, várias empresas a gente conseguiu minimamente amenizar que os trabalhadores recebam um prêmio, uma parcela pequena daquilo que produziu durante o ano. Renato, daqui a pouco você volta para a gente conversar, mas eu quero agora exibir para vocês um vídeo, deixa eu pôr aqui no ponto, aqui no dedão mesmo, que está mais fácil, que o sindicato lançou, porque agora nós vamos conversar com nossos companheiros da base um pouco sobre o governo Bolsonaro e a situação da pandemia em cada empresa. Cada empresa tem a sua realidade, algumas empresas continuaram trabalhando, desrespeitaram o alerta e a reivindicação do sindicato de liberar todo mundo, e algumas empresas continuaram isso, mas nós temos à frente do país um presidente que está sendo considerado no mundo inteiro como um genocida, como um irresponsável, no mínimo, aquele que tem atuado contra a saúde dos brasileiros, e infelizmente nós temos sido assunto em todo mundo. E nós temos um vídeo que nós produzimos, e eu gostaria agora de ver se dá para a gente exibir aqui. Deixa eu só preparar aqui no ponto, pronto, para você verificar e ver um pouquinho da atuação de Jair Bolsonaro, para nós podermos conversar com os nossos convidados sobre esse tema e a situação em cada empresa em relação à prevenção ao coronavírus. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que
Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. O número de mortes pela Covid-19 chegou a 242 no Brasil. Tá com medinho de pegar a vida, velho? O Brasil tem agora 9.056 casos do novo coronavírus. Não sou governo. 432 pessoas morreram. O Brasil ultrapassou o número de 60 mil casos. A minha filha mesmo, pai. Mas e daí? Lamento, quer que faça o quê? Hoje o país ultrapassou 7 mil mortes. 13.993 mortes pelos registros oficiais e um total de 202.918 casos confirmados de Covid-19. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 40 mil mortes provocadas pela Covid-19. Os mortos por coronavírus no nosso país somam 50.058. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mais de 1 milhão já se infectaram. Nossa vida tem que continuar. Um governo criminoso. Que não respeita a vida. Que ataca nossos direitos. Acabou, porra! Que despreza a nossa liberdade. Basta! Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Em defesa de nossas vidas, fora Bolsonaro e Mourão. Tá aí, fora Bolsonaro e Mourão, é a campanha que o sindicato está lançando nas redes sociais em virtude desses números absurdos que nós temos vendo e a irresponsabilidade de quem nos governa. Apenas a última atualização do consórcio de veículos de comunicação, que até isso o governo queria esconder, queria colocar o tapete em cima dos números agressivos que o Brasil tem. Então, o Brasil já tem dados das 13 horas, 1 da tarde, ainda vai ser atualizado às 20 horas. O Brasil tem 54.434 mortes e atenção, de casos confirmados são 1.207.721 casos confirmados. É o Brasil todo olhando para o Brasil com preocupação tremenda. E eu quero falar com você, Renato, para você dar um pouco da sua opinião sobre a situação do país com esse presidente que nós temos, para depois passar para os companheiros nas empresas relatarem um pouco de como que está a situação em cada empresa e também uma opinião sobre o governo Jair Bolsonaro na condução dessa pandemia. Renato. São números muito tristes, né, Rodrigo? E eu penso, Rodrigo, que nós temos que fazer as avaliações sem ódios e paixões, até porque vai fazer um ano e meio que o Bolsonaro está no governo. E vou ser sincero, hoje nós não temos, de fato, um governo. Né? Na minha opinião, o governo já acabou. Você não tem um projeto econômico, de fato, para defender os trabalhadores. Você tem um irresponsável na presidência, você tinha um maluco como ministro da Educação. Você não tem hoje no Brasil o ministro da Saúde, na maior crise sanitária, sem precedentes, sai 2 ministros da Saúde. Então, assim, a situação que o Brasil está hoje é uma situação muito preocupante, né? Hoje saiu uma pesquisa de a cada 4 bares e restaurantes no Brasil está fechando. E não chega esses créditos, esse dinheiro, então não tem uma política econômica para ajudar os pequenos, médios e comerciantes, pequenas empresas. Então é um governo totalmente voltado para banqueiro, né? Foram mais de 1 trilhão que eles destinaram aos bancos e
boa parte da nossa população está desassistida. Então, assim, a situação é muito complicada e, nesse momento, a única forma de a gente sair dessa situação é a saída do presidente Bolsonaro e também do seu vice Mourão, que parece que também não tem nenhum apreço pela democracia, pelos trabalhadores, pela vida do povo brasileiro, né? Porque gente séria não fica nesse governo. Gente séria, né, que tem minimamente compaixão, honestidade, não fica nesse governo. É um governo totalmente contra a vida do povo brasileiro. É 1 ano e meio infernizando a nossa vida. Essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que tem uma parte da população ainda, inclusive da nossa base, que apoia o governo. Nós temos que respeitar, dialogar com essas pessoas. Agora, nós temos que colocar a razão em cima da mesa. Ser racional nas nossas observações. E o governo Bolsonaro é um desastre. Acho que é o pior governo da história republicana, e eu estou afirmando aqui, sem sombra de dúvida. Eu não sou do PT, fui oposição ao governo do PT, o sindicato foi oposição ao governo do PT, que também foi um desastre, e o governo Bolsonaro, assim como o governo Temer, aprofundando, destruindo o mínimo de Estado democrático, de direito. Nós sabemos que é bem frágil a nossa democracia, e o Bolsonaro vem destruindo. Então a situação é gravíssima, e a única saída que eu vejo, o sindicato está com essa campanha, fora Bolsonaro e fora Mourão, é tirar esse genocida do poder e seus filhos, e, de fato, colocar uma política econômica que favoreça a classe trabalhadora, que nesse momento está sendo bastante atacada. É isso, esse foi o Renato Almeida, vice-presidente do sindicato. Agora eu quero falar com Amadeus Domingues, ativista sindical na Gerdau. Amadeus, como que está aí a situação da pandemia na empresa? Como que a Gerdau acabou atuando frente a essa situação? E também aproveitando um pouco da sua opinião sobre o atual contexto político do país. Amadeus. Então, eu acho que é péssimo, né? Esse governo, não tem nem o que falar desse governo. Ele é péssimo. E totalmente contra, né? Principalmente a gente, né? Que é trabalhador do chão de fábrica. Essas medidas provisórias que vêm acontecendo, que eles vêm formalizando, né? Totalmente em prol dessas empresas, bancos e tudo mais. Tanto que na Gerdau, praticamente 50% dos trabalhadores estão com o contrato suspenso, né? Mas os outros 50% tá a todo vapor dentro da empresa. Eu converso muito com o Marcão, com os trabalhadores que estão lá, né, trabalhando, e a gente escuta, né, essas coisas, né? Tipo assim, o trabalho lá dentro continua com o lucro lá em cima, né? É uma empresa multinacional. Então, assim, é complicado a gente ainda enxergar que existem pessoas que acreditam nesse tipo de governo, né, genocida, né? E vai aí até minhas condolências, né, infelizmente, a todos as famílias, né, que perderam seus entes, amigos, né, por causa dessa pandemia. E, assim, a gente tem que fazer de tudo para tirar o Bolsonaro e Mourão, né, desse governo, porque a gente sabe o que aconteceu também no governo da Dilma, né? Saiu a Dilma, porém ficou um cara lá, né, só maquinando coisas ruins contra nós, né, principalmente pessoas de baixa renda, pessoas pobres, né, são os que mais sofrem com esse modelo, né, com esse sistema capitalista, né. Então a gente tem que lutar contra todo esse pessoal lá de cima, porque, assim, é complicado, né, eles perdoam dívidas de banco e tudo mais, e a conta vem pra gente, né, pros trabalhadores, né. Então, assim, muitos trabalhadores ainda sentem medo, né, ficam acuados. Só que o que eu posso dizer é que, principalmente na Gerdau, né, que, como eu disse, que a repressão é muito grande lá, que a gente mude essa visão, que os trabalhadores não tenham medo, porque as mudanças estão acontecendo independente do que a gente acha, do que a gente, né, acredita. As mudanças vão continuar acontecendo, então a gente tem que lutar contra esse governo corrupto que está lá em cima, e se unir, não tem outra forma. A gente precisa se unir, nos unirmos e principalmente ter uma visão melhor, né, de política, né, porque senão é daqui para pior. Perfeito. Amadeus, me fala o seguinte, lá o pessoal tá como lá com relação ao coronavírus? Estão com medo? Outra coisa, tem muitos fãs ainda lá do Bolsonaro na Gerdau? Como que tá? Eu creio que tem diminuído muito, né, ele mesmo faz a bagunça dele lá no governo, né? É um cara totalmente maluco. Para mim, sinceramente, esse presidente é insano.
Não tem outra palavra. Esse cara é insano. E genocida, principalmente, né? As pessoas morrendo, né? A gente pode ver que em países desenvolvidos, quando eles fizeram toda essa questão mesmo da quarentena corretamente, não chegou a esse estopim que está chegando no Brasil, por exemplo. Em alguns outros países, né? Tipo, como Itália e tudo mais. E a gente vê que esse governo é péssimo. Agora, quanto à visão dos trabalhadores, eu creio que melhorou bastante, né? É o nosso trabalho no dia a dia, da comissão também, sempre mandando informações corretas, né? Notícias, que esse cara, esse presidente, no caso, ele mesmo está se expondo, né? Eu sinceramente, eu não votei nele nem no primeiro turno, nem no segundo. E, né, como eu disse, há uns 4 anos, principalmente, eu venho estudando muito sobre política. E assim, o cara, né, o presidente, ele não participou de nenhum, né, dos debates e ainda conseguiu, né, a presidência. Mas aí tem várias coisas envolvidas, né, tem fake news e tudo mais. Aí tem que ser avaliado aí, judicialmente, né. E agora a gente tem que se unir mesmo, não tem outra palavra. Acho que se a gente se unir e ter essa visão política, né, a gente vai conseguir arrancar esse governo e começar a colocar pessoas que realmente trabalham para a gente, né? Porque eles, na verdade, eles trabalham para a gente, né? Eles usam o nosso dinheiro, o dinheiro é público, então, assim, eles têm que fazer o melhor lá para a sociedade. Agora, quanto à pandemia, dentro da Gerdau, eles vamos dizer assim, a empresa faz, né, como é que eu posso dizer? Dá uma enganada, né, vamos dizer assim, dá uma tapeada, porque a gente sabe o quanto é sério essa pandemia. E eles oferecem máscara. Eu acho que tem um questionário lá que eu fiquei sabendo que eles fazem quando o trabalhador vai entrar na empresa, entendeu? E essas coisas aí que eles fazem para dar uma amenizada, né? Para dar uma enganada, no caso. Perfeito. Tá joia, então, Amadeus. Agora eu quero também ouvir a opinião de outro companheiro. O Arthur está me acompanhando. O Arthur, também queria que você colocasse aí um pouco da situação na Prolindes, já falou um pouco sobre isso quando abordou a questão da PLR, mas também aproveitasse para dar a sua opinião sobre a condução do país em meio a essa grave crise, no mínimo centenária, uma crise que com certeza castiga muito as nossas gerações. Arthur. Bom, sobre esse governo, né? Para mim, não é novidade nenhuma o que ele está fazendo. Tudo que ele está fazendo, no passado ele disse que ia fazer, né? Ele disse que o trabalhador tem que escolher emprego ou direito, e que nós estamos vendo é o desemprego e perca de direitos, né? Essa é a verdade, né? É uma crise política instalada, né? Uma terrível crise, e quem está pagando o pato para essa crise é a população. Somos nós, trabalhadores, que estamos pagando. Tudo que é desgraça recai nas costas do trabalhador, né? Achando que o trabalhador tem que pagar o pato por tudo que é desgraça que acontece com esse governo, né? Um governo irresponsável, um governo que está levando a pandemia aí como se fosse uma brincadeira desde o começo, né? Não está nem aí. Eu sei muito bem qual que era a ideia desse governo, vendo que os idosos eram os mais que sofriam, né? O governo já atacando a Previdência, com certeza que quanto mais idosos morriam, para ele seria melhor, mais lucro, né? Ia gastar menos com a Previdência, né? Um governo totalmente covarde, sem coração, genocida, mas para mim nada é novidade, já esperava isso, né? Um governo totalmente despreparado, um cara que ficou como deputado federal quase 30 anos, não fez nada, né? Só se aproveitou do cargo, só se aproveitou do dinheiro público para enriquecer os seus filhos, muita coisa escondida por trás disso, né? A morte de Marielle, nós não sabemos quem mandou matar, né? Então é complicado, né? Sobre a pandemia dentro da empresa, no mês de março, dia 23 de março, se não me engano, tivemos que, vendo que a empresa também não estava muito aí para a pandemia, para chegar à pandemia, tivemos que forçar uma paralisação para que a empresa, sim, apresentasse uma proposta, uma saída, para que não expusesse o trabalhador do jeito que estava sendo exposto, né?
era um crime que estava sendo feito com o trabalhador aglomerado dentro de vans, trabalhador aglomerado dentro de refeitório, dentro da fábrica em si, e fizemos uma paralisação de mais ou menos 3 horas, onde a empresa propôs que ia soltar 70% dos trabalhadores de layoff, né? E dentro dos 30 que ficaram, alguns iam sair de home office, né? Que até hoje persiste, né? Só que aí o pessoal foi voltando de férias, foi acabando a férias coletiva, e aí onde caiu a desgraça sobre as costas do trabalhador? Redução de jornada, redução de salário, o layoff instalado, né? Trabalhador sem certeza se o governo vai pagar ou não, se vai voltar, se vai voltar tudo normal, ou se não vai, se vai voltar a fábrica, vai mandar embora, né? Que sabemos muito bem que o capital, ele não se preocupa com o bem-estar do trabalhador, não. Se precisar mandar embora, o cara tem esposa grávida, precisando de um convênio médico, simplesmente põe na rua. Essa é a verdade. Que dentro da empresa nós somos um número. Dentro da empresa nós não somos tratados como ser humano, somos tratados como número. A empresa sempre pregou que o trabalhador é o maior patrimônio. Aonde isso? Chega a ser até engraçado, né, ouvir uma coisa dessa, né? Maior patrimônio, e quanto mais o trabalhador precisa nessa situação, coloca alguns trabalhadores na rua, como aconteceu na Prolinde. A hora que estava começando a pandemia, colocou alguns trabalhadores na rua. Aí tivemos que parar na força, a Prolinde, para que elas tomassem ação. Hoje, dá máscara para os trabalhadores, manter um distanciamento social, mas ainda o trabalhador vem aglomerado dentro da van, infelizmente, que a van é investimento, é valor, é caro para pagar, então eles acabam não investindo nessa parte. Entendi. Obrigado, viu, Arthur? Então, relatando aí, para você ver que as empresas, muitas vezes, elas adotam os protocolos de segurança pela metade apenas, só tapeando também, como falou a expressão que também utilizou o Amadeus, daquela tapeada, e certamente é importante que nós possamos denunciar isso, e esse aspecto do transporte é evidente, que tem que ser, não pode ser negligenciado, porque se você aglomera no transporte, não adianta afastar dentro da empresa, e o sindicato está atento, tem um protocolo, o sindicato defende que todo mundo fique em casa, que as empresas deem licença remunerada, mas também apresentam um protocolo para que as empresas acabem propiciando a segurança e o controle. É muito difícil, por isso o sindicato primeiro adota a própria quarentena, o isolamento total, ficar em casa, mas o sindicato também adota essa postura para não deixar desguarnecidos os trabalhadores que estão sendo obrigados a atuar nas empresas. Aqui um comentário do Luiz Carlos de Oliveira Ferreira: pede para sair Bolsonaro e leva contigo o Mourão. Aqui o nosso João Arruda, sempre participando também do programa. Quero parabenizar o sindicato por abrir espaço para a base participar. Parabéns, um debate de alto nível, parabéns mesmo a Cássio Herman, também colocando fora Bolsomorão e seu capacho municipal de São José dos Campos. Eu creio que ele está aqui se referindo ao prefeito municipal Felício Ramute, que também está se alinhando aí ao Bolsonaro com algumas iniciativas no sentido de liberar a quarentena, de flexibilizar o isolamento, e isso é preocupante, por isso que tem sido chamado aí o Felício, prefeito de São José dos Campos, de cover do Bolsonaro, ele que está queimado, presidente, em todo o mundo, como também relatou aqui o Bob nos comentários. Agora faltou o Valdir dos Santos também falar para nós como que está a situação desta vez na Eaton, como que está a situação lá em relação à pandemia, e também a opinião do Valdir com relação ao nosso presidente na condução dessa crise. Bom, Rodrigo, eu gostaria de iniciar, primeiramente, as condolências a todos os familiares de pessoas que perderam o seu ente querido aí esse triste número, podemos dizer assim, né? Que para o presidente são mais um número, né? Infelizmente. Então, minhas condolências a todos que perderam um ente querido devido a essa Covid. Também estender a condolência ao funcionário de manutenção da Maxion, que teve a infelicidade de um acidente essa semana, acabou vindo a óbito. Então, as condolências da família dele também, certo? Lamentavelmente.
mais uma vida que acaba se perdendo. Infelizmente, a gente sai para trabalhar, mas não sabe se volta, infelizmente. Estamos vivendo um país, como o Renato falou, colocou bem, não temos presidente, temos um irresponsável, um desqualificado, uma pessoa despreparada para o cargo que ocupa, uma pessoa que incentiva o ódio, incentiva a baderna, incentiva o descaso, infelizmente, né? E uma coisa que eu gostaria de salientar, que como eu coloquei na reunião do Conselho sábado, é que antes da pandemia, esse governo dizia que não tinha dinheiro para educação, não tinha dinheiro para saúde, não tinha dinheiro para segurança pública. Agora esse governo destinou quase já, durante o início da pandemia, já destinou quase 100 bilhões ao auxílio emergencial, sem qualquer controle, sem qualquer assim, como investigação, foi dar dinheiro para político, dar dinheiro para militar, dinheiro para todo mundo, dinheiro para quem não precisa, empresário. Então, acho que nós estamos num país, nós estamos assim, num túnel, mas sem conseguir ver a luz no final do túnel. Não consegue ver a luz no final do túnel, porque nós estamos, infelizmente, largados. Estamos uma situação difícil. Eu gostaria de parabenizar também as torcidas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, que deram um exemplo, deixando as suas indiferenças de lado, se uniram contra Bolsonaro, Mourão e sua cambada de incompetentes, corruptos e pessoas desqualificadas. Como bem dito também, não temos ministro da Saúde, tivemos ministro da Educação que mal sabia escrever o português. É difícil, você pode, ministro da Educação não sabe escrever a língua portuguesa, aí fica complicado, né? Fica difícil, né? É lamentável, você vê pessoas todo dia morrendo, e o número está aumentando, como o companheiro acabou de colocar aí também no comentário, o Ramute, que liberou a flexibilização em São José aqui, liberou o distanciamento, tivemos em uma semana um aumento de 169% nos casos de Covid em São José. Isso é lamentável, porque isso acaba afetando quem? As pessoas de menor renda social, as pessoas mais pobres, as que têm menos recursos, são as mais atingidas nessa situação, infelizmente, certo? E a gente não vê uma política de socialização, uma política que venha, um plano, um projeto, alguma coisa que possa vamos trabalhar num sentido de buscar melhorar, tentar reduzir esse número. Não. Bolsonaro ele quer incentivar o capitalismo, quer virar dinheiro, quer ajudar os ricos, como o Paulo Guedes falou na reunião lá deles lá, vamos ajudar os grandes, porque os pequenos nos trazem benefícios. Quer dizer, poxa, como que você vai confiar num presidente que não podemos chamar de presidente, né? Vamos chamar de um monstro, um ceifador que está lá no cargo, ocupando um cargo de presidente, é uma pessoa que não tem nenhuma qualificação, não tem nenhum preparo emocional, psicológico, não tem nada, uma pessoa completamente desqualificada, né? Infelizmente, falta palavras para a gente classificar o tamanho, a desumanidade que é esse homem, né? Não podemos chamar de presidente, mas chamamos de ceifador, né? Infelizmente. Em relação a Iton, a pandemia na Iton, nós tivemos tem informação que teve um funcionário com Covid, não posso confirmar essa informação, mas eu tenho essa informação, ela é extraoficial. 3 funcionários tiveram familiar próximo com Covid também, e a Iton só adotou algumas medidas de segurança sanitária devido à pressão do sindicato. Porque a gente começou, eu mesmo na mensagem para o Dantas direto, frequente, cobrando o pessoal lá, e aí o sindicato pressão, eles adotaram algumas medidas de segurança. Hoje, média temperatura de 100% que vai acessar a fábrica, colocaram álcool gel em vários pontos da fábrica, colocaram contadores no vestiário para controlar o fluxo de pessoas no vestiário, para não ficar aglomerando no vestiário. No início, eles eram micro-ônibus, colocaram ônibus grandes, mas já voltaram as micro-ônibus de novo, o pessoal fica aglomerado novamente dentro dos micro-ônibus, e deram luvas, máscaras para o pessoal, né? Tomaram algumas medidas de distanciamento no restaurante, mas, assim, ainda vejo que também tem um grande descaso por parte da chefia, mas também tem
parte também do trabalhador também, que tem hora que a gente, como ativista, tem que estar sempre cobrando, o pessoal está sempre com a máscara corretamente, pô, ele tem que estar sempre ali sendo fiscal de um companheiro. Eu acho que isso também não precisava, né? Acho que o cara tem que pensar que se ele pegar, ele está levando para na casa dele, dentro da família dele. Os filhos, esposa, pai, mãe, então a pessoa tem que ter essa consciência também. Tem que se ajudar. Já que a gente não tem um governo que nos ajude, não temos uma administração da empresa que nos ajude, nós temos que fazer a nossa parte, tentar minimizar essa situação. Porque, infelizmente, tem muita gente ainda no baile do Bolsonaro, levando que é só a gripezinha. Infelizmente. Tá? Vamos fazer consciência, porque as pessoas lutar, pegar o exemplo das grandes torcidas de São Paulo, e fazer uma luta, deixar nossas diferenças de lado, nossa rivalidade de lado, e luta em busca de derrubar esse Bolsonaro, essa cambada de monstros que está lá, cambada de ceifadores que estão lá, inclusive Ramute. Perfeito, Valdir. Eu queria aproveitar aí, Valdir, para a gente já fazer a última rodadinha final do nosso programa. Avançamos bastante, tivemos um atraso inicial por conta de problemas na transmissão. Valdir, então, utiliza esse último minutinho então para falar o que quiser, para se despedir, enfim, dar o seu recado final. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aí, parabenizar o Arthur, o Amadeu, o Renato, você também pelo programa, muito bom o programa, e dizer aos companheiros que se a gente quiser alguma coisa, a gente vai ter que lutar juntos, porque mandoinha sozinho não faz verão. Temos que nos unirmos, deixar nossa diferença do lado em busca dos nossos objetivos. Tá? Sem luta, sem vitórias. Tá aí o recado do Valdir dos Santos, ativista sindical na Eaton, muito obrigado. E agora passar para o Amadeus Domingues, ele que também é ativista sindical na Gerdau. Amadeus, seu um minutinho para o recado final. Então, primeiramente eu agradeço, pela oportunidade de estar falando sobre como funciona a PLR na Gerdau. Peço principalmente que todos os trabalhadores se conscientizem e una força para que a gente possa mudar essa questão de PLR que seja nominal o salário. Acho que chega disso, entendeu? Eu não citei alguns itens que tem na PLR, que é o nosso tema central, que tem o EBITDA também. Acho que se eu falasse aqui ia tomar muito do tempo, mas a nossa meta principal, ela deve ser que a PLR seja igualitária. Então, assim, eu creio que a gente tem que a gente tem essa ferramenta que é ótima, que é o sindicato, ainda mais o Conlutas. A gente sabe, que tem alguns sindicatos que não fazem esse trabalho que o nosso sindicato faz. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho minucioso e quem sabe, replicar, de algumas empresas aí grandes, como a GM, entre outras aí, que dão uma PLR um pouco melhor, para a gente replicar para essas outras multinacionais e assim por diante, A gente tem que pensar alto aí, para a gente melhorar essa questão. E, querendo ou não, automaticamente a gente vai melhorar até o poder de compra, Se todos os trabalhadores tiverem uma PLR boa, todo mundo vai comprar, todo mundo vai ter o que gastar, Agora, se ficar nesse negócio de redução de direitos e benefícios, vai ser cada vez pior para a economia do país mesmo. Perfeito, muito obrigado, Amadeus Domingues, ativista sindical na Gerdau. E você falou bem, Amadeus, e outra coisa, estou vendo aqui ao vivo na Globo News uma discussão tremenda com relação ao auxílio emergencial que o governo, nessa hora aguda, que a pandemia não para de crescer, e o governo quer reduzir esse auxílio, pelo governo, ele quer terminar esse auxílio. Mas a pressão é muito grande, então vamos ficar de olho e vamos preparar a mobilização, porque vem chumbo pela frente aí. Então, obrigado, Amadeus. E agora passar para o Arthur Cesário dos Santos, cipeiro na Prolinde, para também fazer aí a sua fala final. Arthur. Queria agradecer, a oportunidade de estar participando desse programa, que é uma excelente ferramenta de comunicação da classe trabalhadora metalúrgica, São José dos Campos e região. Agradecer os companheiros Amadeus, Valdir, Renato, companheiro Rodrigo, que esteve com nós nesse momento, E dizer o último recado aos trabalhadores, que temos que fazer de tudo para tirar
do privado, do setor privado, arrancar tudo que nós podemos do setor privado para colocar no bolso do trabalhador, que aí sim o trabalhador vai injetar na economia, aí sim vai melhorar a situação da região. Não é deixar travado no setor privado, né? Setor privado guardando, segurando tudo os dinheiro, né? Por isso que nós temos que lutar para arrancar tudo que nós podemos do setor privado, para colocar no bolso do trabalhador, o trabalhador injetar na economia. Uma boa noite a todos aí, a todos que prestigiaram o programa aí, e até logo. Obrigado, Arthur. E agora sim, passar ao vice-presidente do sindicato, Renato Almeida, que acompanhou a discussão toda. O Renato que está na direção do sindicato e sabe da importância que o sindicato dá base, como valoriza. Renato, então, queria que você utilizasse esse momento final para dar o recado à categoria metalúrgica. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Rodrigo. Na verdade, eu gostei muito do debate. Eu acho que um debate foi qualificado, as intervenções dos companheiros, discutindo um tema tão importante, que é a nossa participação do lucro resultado e qual vai ser a estratégia do sindicato no próximo período para estar arrancando minimamente um prêmio para os trabalhadores. E também está discutindo a situação conjuntural, política e econômica que vive o nosso país e também está apontando um caminho. Acho que o sindicato tem duas bandeiras a ser levantadas no próximo período. É fazer a campanha, que nós vamos fazer as campanhas econômicas da classe trabalhadora, mas o principal é fazer o debate político com a nossa classe e dizer que para a gente sair dessa situação terrível que nós vivemos, nós temos que tirar o Bolsonaro do poder. Tirar Bolsonaro e Mourão e colocar outro projeto econômico. Para, de fato, a gente ter uma vida digna para ter futuro, né? Com Bolsonaro no poder, nós não veremos país algum, né? Com essa política econômica do Paulo Guedes, nós não veremos país algum. O que nós vamos ver daqui para frente é miséria extrema, absoluta, feita por esses caras que hoje comandam o nosso país. Agradecer a você, Rodrigão, um forte abraço, parabéns pela iniciativa aí, o programa de movimento está muito bom. Eu acho que mesmo com essa pandemia, eu acho que nós conseguimos aqui sintetizar o que está pensando cada companheiro das suas fábricas, especificidades do setor, e, de fato, sair unido. Acho que a união, neste momento, do sindicato, junto com os trabalhadores da base, é que nos vai dar sustentação para aguentar esse momento de crise instalada aqui no Brasil. Beleza? Forte abraço a vocês também, que comentou aqui pelo chat do programa Em Movimento. E nas próximas semanas o sindicato vai estar na porta da fábrica fazendo a discussão. E não tenho dúvida que, unidos, a gente é muito mais forte e vamos sair vitoriosos desse processo. Valeu, gente. Um abraço. Muito bem, nós chegamos então, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Em Movimento. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua interação aqui no chat e também pedir desculpas por eventuais erros aqui, porque é toda uma sofisticação para a gente conseguir colocar no ar e, evidentemente, que o sindicato, não tendo o respeito que tem com os seus trabalhadores, estamos fazendo na nossa casa esse programa. Então, toda aquela equipe do estúdio, Gabriela Fani, Lucas Martins, estão cada um em sua residência para que a gente possa combater a proliferação desse coronavírus. Agora são 19h37, compartilhe esse vídeo para mais companheiros terem acesso a esse debate. É sempre muito importante. Vamos nos cuidar, vamos... quem puder evitar sair, né, também utilizar a máscara corretamente, o álcool em gel, porque a pandemia é algo grave, ao contrário do que fala o excelentíssimo presidente da República. A você, um grande abraço e uma boa noite.